Boa tarde a todos. Nossa aula de genética. Hoje a gente vai trabalhar a revisão, tendo em vista que as nossas provas começam semana que vem e segunda-feira da semana que vem é feriado, tá? Então, vocês já sabem as datas, os períodos das provas? Já viram que dias são as nossas provas? Já tem ciência? Vocês estão me ouvindo? Oi? Oi, professor. Eu estou, professor. Só que vai Vocês sair já um têm calendário. já tem consciência de quando os dias das provas? A gente sabe o período, mas não tem o calendário ainda, tem? Não, né? Acho que a Kelly vai estar distribuindo para vocês logo mais. E vocês vão ter ciência. Mas hoje a gente vai fazer uma revisão sobre genética. E eu falei para vocês assistirem às aulas, né? Para que nós pudéssemos ter aí uma base do que cair. E os conteúdos que eu passei para vocês da aula de genética foram doenças genéticas hereditárias, que é uma aula que eu dei sobre doenças genéticas hereditárias, congênitas. Teoria de Eysenck, né, uma teoria da traço da personalidade, que ele traz essa questão, a personalidade como uma questão, um fator genético. McCrae, que é a da Big Five, né, os 5 fatores. Ossos de vidro e Covid-19. Então, eu quero primeiramente, eu vou iniciar falando sobre tirando dúvidas, perguntas sobre as aulas. E eu vou abrir aqui, deixa eu só pegar aqui os slides. Só um instantinho, pessoal. Professor, Oi. a única doença rara que vai cair é a dos ossos de vidro? E Covid? Ah, tá. Bem, aqui é um dos nossos primeiros slides sobre as doenças genéticas hereditárias. Eu quero que vocês... Quais são as dúvidas de vocês em relação a esse slide? Alguma dúvida em relação a isso? O que a gente traz nesse slide, vou dar uma revisada com vocês. A gente traz justamente a diferença entre doenças genéticas hereditárias, que eu vou falar que existe uma doença genética que envolve um distúrbio, né, ou um dano, um erro no material genético. Isso quer dizer o quê? As doenças genéticas são aquelas que eu posso adquirir elas. Eu posso adquirir uma doença genética em uma mutação do meu gene. O meu gene ele vai se modificar e eu vou desenvolver uma doença. Pode ser por radiação. Eu sempre uso o exemplo de Chernobyl, né? Chernobyl foi uma doença genética onde ocasionou, devido a uma radiação, ocasionou mutações dentro do gene das pessoas. Então, quando eu falo de doenças genéticas, são doenças que são mutações no organismo do sujeito, conforme um acontecimento, né? Seja uma alimentação, por exemplo, tem uma doença, né, que se pega da carne do porco, é uma mutação genética no gene. A doença hereditária, não. Doença hereditária, ela já vem com a ideia de quê? Que é uma doença que eu trago ela nos meus pais, certo? É uma doença que eu trago ela... Só um instantinho. É uma doença que... Deixa eu só um instantinho, pessoal.
quem é dependente de Sorin sabe o que é isso. Então, doença genética, a hereditária, é aquela que eu trago uma mutação no meu gene, né, ou no meu cromossomo, mas que eu já tenho ela devido a uma mutação anterior nos meus familiares. Quer dizer o quê? Eu herdei do meu avô, eu herdei do meu pai ou da minha mãe. É uma doença herdada, né? É uma doença que eu trago ela devido ao meu pai ter a mutação. Como nós falamos, por exemplo, vou dar um exemplo, síndrome do X frágil. Na síndrome do X frágil, nós vimos que tem a pré-mutação. Então, se os pais têm uma pré-mutação, né? Uma pré-mutação, se os pais já têm essa pré-mutação, é possível que o filho deles desenvolva, né? Tenha a mutação em si. Então, quando eu falo de doença hereditária, eu estou falando de uma doença que eu vou herdar dos meus pais. Por exemplo, síndrome do X frágil, é possível que eu vá herdar o gene dela, do meu pai ou da minha mãe. Deixa eu ver outra. Doença de Wilson, que nós vimos, né? É uma doença que eu posso trazer ela, né? De acordo com as mutações dos meus pais, dos meus avós e assim por diante. Então, essa é a diferença de doença genética e hereditária. Além dessa doença genética e hereditária, nós temos as doenças o quê? Qual é o terceiro modelo? Quem lembra? Poligênicas. Não. Nós temos as doenças... Fala aí. Congênitas. As congênitas, não? Isso, nós temos as doenças congênitas. Quais são e o que é a doença congênita? A doença congênita é aquela em que a criança, no seu processo de desenvolvimento do embrião, ela desenvolve uma mutação. Então, olha só a diferença. A genética, eu já tenho me desenvolvido como embrião, como feto, como criança. Quando eu nasci, eu desenvolvi uma doença genética. Exemplo, o câncer. Posso desenvolver o câncer, a gente foi lá na intérfase, né? A gente já falou sobre isso, e eu desenvolvo esse câncer, uma doença genética. Mas eu tenho uma doença hereditária. É uma doença que eu posso ter ela devido aos meus pais ou aos meus avós terem uma mutação, uma pré-mutação para a doença. O câncer também. Por exemplo, se a minha família já tem uma boa parte, né, histórico de pessoas que desenvolveram câncer, é possível que eu desenvolva câncer. Então, é genético. Doença de Wilson, genético. Hereditário. Congênita, doenças congênitas, é aquela que, no momento do desenvolvimento do embrião, no momento do desenvolvimento do feto, ocorre uma mutação ali e a criança desenvolve alguma doença. Exemplo, né, alguma mutação. Exemplo, a síndrome de Down, que a gente viu que no momento da anáfase ocorre, né, a separação dos cromossomos e um cromossomo ele vai a mais. Não é isso? Então, ali naquele momento ocorreu uma doença, a gente pode ser congênita. Ocorreu no momento da separação dos cromossomos de uma célula haploide, lembrando que a gente está falando de desenvolvimento do feto, né? Formação do feto, desculpa. Se eu falo de formação, eu estou falando de meiose. Se eu falo de crescimento, eu falo de mitose. Então, no momento do desenvolvimento, né, ali do embrião, ocorre no processo de meiose uma mutação. Então, isso quer dizer o quê? É uma doença congênita. Eu desenvolvi ela devido ao meu desenvolvimento cromossômico. Ou, né, o desenvolvimento do feto. Se alguém quiser falar, levanta a mão aí e fala. E aí, aqui, como eu falei para vocês, do câncer. E essas doenças, pessoal, genéticas, né, tanto genéticas, hereditárias, enfim,
elas podem ocorrer de 3 tipos. Olha só. Doenças monogênicas, quando ocorre alteração ou mutação na sequência do DNA em um único gene. Professor, o que é gene? Nós vimos lá. São as características, né? Então, eu tenho aqui um cromossomo e eu tive uma mutação nessa característica X. Então, ocorre apenas uma mutação em um cromossomo, em um gene. Exemplo, né? O gene, por exemplo, o gene 15. Então, ocorreu uma mutação no gene 15 lá do cromossomo. Então, nós temos 46 cromossomos agrupados em 23 pares. Lá no cromossomo 15, o gene, lá a sequência de DNA, né, que tem um DNA aqui dentro, do cromossomo 15, ocorreu uma mutação. Tem uma mutação em outro cromossomo? Não tem. Então, nós podemos dizer que é uma doença monogênica. Ocorre, né, uma alteração, mutação na sequência do DNA em um único gene. Agora, no momento em que eu tenho uma mutação multifatorial ou poligênica, eu estou dizendo que ocorreu uma mutação em mais de um gene. O que é isso quer dizer? Ocorreu uma mutação no cromossomo 15 e lá no cromossomo 5, eu tenho mutação em 2 cromossomos, em 2 sequências de DNA. Então, isso quer dizer que ela é poligênica. Então, eu tenho em outros tipos de cromossomo, não só em um. Então, professor, mas é uma mutação no cromossomo? Não, pessoal. Não é no cromossomo. Veja bem. É no gene, na fita de DNA daquele cromossomo. Como a gente viu, todo cromossomo tem uma fita de DNA. Aqui tem uma fita de DNA. Então, se eu tenho uma fita de DNA, eu tenho informação genética. Eu tenho uma sequência de DNA, que é o gene. O gene é o que vai dar característica. Então, vamos supor que nesse cromossomo aqui, é o cromossomo 5, ele é responsável, um exemplo, pela síndrome do X frágil, que é o fato lá. Isso quer dizer o quê? Ocorreu uma mutação dentro desse DNA, nesse gene. Mas esse gene está no cromossomo 5. Mas a mutação não foi no cromossomo, foi dentro da informação genética. Eu tenho o cromossomo 5 e o cromossomo 15 aqui. Então, ocorreu uma mutação aqui. Esse é o cromossomo 15. Então, eu tive uma mutação dentro da informação genética. Pergunta, se ocorre uma mutação na informação genética só do cromossomo 5, é uma doença o quê? É uma doença o quê? Monogênica, professor? Monogênica. Muito bem, Lucas. Muito bem. Monogênica. Agora, se eu tenho uma mutação no gene, na informação de DNA, no cromossomo 5 e no cromossomo 15, eu tenho uma doença multifatorial ou Poligênica. poligênica. Professor, se eu colocar multifatorial, certo. Se eu coloco poligênica, certo. Eu, para não confundir muito, eu gosto de usar monogênica, mono de um, e poligênica, que é de poli, várias outras. Agora sim, então eu tenho uma mutação dentro da informação do DNA. E quando ocorre uma mutação, não no gene, mas quando ocorre uma mutação no cromossomo, eu tenho uma doença o quê? Uma mutação? Cromossomo.
Cromossômica é quando acontece uma alteração no número ou na estrutura do cromossomo. Por que no número? Porque pode acontecer da gente ter, né, na divisão, uma redução de cromossomo. Ou a gente ter uma mutação no cromossomo e, por exemplo, ele sair, vamos supor, aqui nós temos um cromossomo, né? E ele vinha assim, ó. Lembra lá na anáfase? No lugar de duas perninhas ir para um lado e ele ir só para um lado. Então, olha só. Eu tenho uma mutação no número do cromossomo ou na sua estrutura. Que estrutura? No lugar de vir 3 assim, perninha, pode acontecer que na estrutura dele ocorra isso aqui, ó. Vem uma outra mutação aqui. Isso é um exemplo, é só para vocês entenderem. Então, nós temos esses 3 tipos, né? A gente chama 3 tipos de doenças genéticas: monogênica, poligênica ou multifatorial, ou doenças cromossômicas. Ok? A doença hereditária, como o nome já diz, já é herdada, tá? Não vou fazer parte de aprofundar novamente isso aqui. Também, não necessariamente, e detalhe, como eu falei para vocês, a doença congênita, ela nem necessariamente é hereditária, tá? Certo? Aqui a gente entraria em hemofilia, mas não é o nosso foco. Beleza? Dúvidas? Vamos lá, pessoal, é revisão. Então, se não tem dúvida, vamos ao próximo tema. Vocês não têm nenhuma pergunta? Só na hora da prova, né? Professor, Oi. Pode falar. essas doenças monogênicas e poligênitas estão dentro das doenças genéticas, né? Sim, das doenças genéticas. Pessoal, doenças genéticas. 3 tipos das doenças genéticas. Professor, mas só da genética? Não, ela está lá na genética. Mas se ocorrer, se eu herdei por exemplo, eu herdei a síndrome do X frágil. Poxa, a síndrome do X frágil é herdada, mas eu tenho uma alteração no cromossomo X 15, 16. Ela é o quê? Poligênica. Já sei disso. Não, isso não quer dizer que ela é especificadamente somente das doenças genéticas. Entendem? Ali é uma forma de vocês entenderem as mutações que ocorrem. Isso pode acontecer então, na ela é hereditariedade. poligênica, mas no geral ela é poligênica, mas no geral é genética. É uma genética. mutação genética. É do gene, né? Isso. Tá? Certo? Vamos lá para a próxima. Estou sentindo falta de um slide aqui. Ah, tá aqui. Então vamos para EISEC. Vamos para a teoria de Hans Eyck. Como nós vimos inicialmente, Hans Eyck, ele acreditava que todo o nosso processo de construção da personalidade seria de uma forma, né, herdada através dos traços, através de um traço de personalidade, eu iria desenvolver, né, uma personalidade. Eu iria me estruturar nessa personalidade. Então, primeira coisa que você tem que trazer é o seguinte. Isso aqui eu vou pular porque é uma forma de como ele defendia, tá? Eu não vou pontuar isso. Isso aqui já não é um ponto, já pode se retirar e descartar isso. Mas ele traz uma ideia, né, de hierarquizar 4 níveis do comportamento. E o que ele traz? Primeira coisa,
Sec é como ele foi a essa ideia, né, de personalidade. Primeira coisa que o senhor Hansen Sec ele queria era provar que a personalidade do ser humano ela era desenvolvida através de uma questão hereditária, uma questão genética. E que o meio ambiente, né, as relações em si, não influenciariam o sujeito. Como eu falei para vocês no exemplo de Hansen Sec, ele fala para sua avó e diz assim, eu vou fumar. E ele diz assim, que a avó fala assim, então pegue o dinheiro. Travou. Professor, acho que o seu microfone ficou ruim. Professor. Tava qual? Professor? Eu acho que caiu agora. Eu acho que caiu para ele, porque pela câmera tá... Professor? Ele não tá escutando a gente, eu Eu acho. pensei que fosse meu filho que tava estragando, que tava uma chiadeira. Tá mesmo, pensei que fosse no meu só. E eu no meu, eu pronto, tô sem revisão. Professor? Ai, gente, isso aqui é ruim, né? Esse bate-papo. Travou. Lucas tá de mão levantada. Peraí. Abaixei a mão. Então abaixa a mão. Minha nossa, cadê o professor? Em plena revisão acontece isso. Não fale isso, por favor. Imagina na prova. Não repreenda. Ele viu a mensagem que eu mandei no grupo. Acho que ele tá tentando ajeitar, eu acho. Eu acho que é. Mas ele continuou falando. Não é isso? Na hora que ele tava explicando, eu tava escutando uma chiadeira, o áudio dele tava cortando o tempo todo. Eu pensava que era só no meu. Pensei que a minha internet tava horrível. Eu também pensei que fosse só no meu. Você voltou? Oi? Tá do mesmo jeito. Tá muito ruim seu fone. O áudio tá... Não entendi nada. O áudio tá granulado, professor. Fica ouvindo. Não tá entendendo. Ele tá tremendo. Um instantinho, pessoal. Tá bom. Já começar normal. Oi? Deu pra ouvir, não. Eu acho que ele vai entrar e começar de novo, sei lá, alguma coisa assim que ele falou. Tá. Entrar novamente, aguardem aí. Tá bom, professor. Ok, certo.
Tá mudo ainda. Tá escutando? Eu também não sei. Maninha, o professor nem tá aqui. O professor tá aqui sim. Cadê? Aonde? Ele acabou de entrar. Eu só vejo 3 pessoas praticamente. Eu tô vendo o professor. Eu também. Agora apareceu pra mim ele. Só que só o nome, assim, não a câmera dele. Eu acho que ele tá falando alguma coisa, só que a gente não tá ouvindo. Ele mandou mensagem falando que vai trocar de notebook. Tá bom. Rick é outra história, né? Olha, outra mania. Enquanto eles trocam de internet, ele troca de notebook. Quem dera eu. Eu troco só pro celular pro notebook, porque às vezes não dá. Eu também, ó. Eu não vou nem trocar porque eu fico assim. Eu não tenho nem dinheiro pra isso. Muito Bem-vindo. menos eu. Muito menos eu, 2. Semana passada o meu quis pifar. Mesmo na aula do Paulo de psicanálise. A vida de estudante é triste. Ou se é, e a do crente, então, que é difícil. O estudante é fácil, mas a do crente. Vocês já começaram a estudar para as provas? É o quê? Saiu cortando teu áudio. Eu queria conseguir fazer pelo menos o trabalho da Nelly. Vocês começaram a estudar para as provas? Eu não, eu só separei conteúdo para da prova procurar. Eu, por enquanto, também ainda não. Só separei conteúdo. Eu também, tô nessa. Coloquei numa pastazinha, conteúdo de genética. Aí quando a prova for lançada, eu vou atrás do conteúdo. Mas não tem nem como estudar ainda, né? Até porque ainda tem uma penca de trabalho para fazer, né? É. Qual que é o deadline para hoje? É aquele de procurar um teólogo, né? Sei lá, É uma embasamento pesquisa sobre inteligência, memória, escolher um, né? Falar sobre um teórico, falar a respeito Eu disso. pensei que eu tivesse feito, mas não fiz não, ó. Menina do céu, a gente conversou hoje de manhã, Letícia. Eu fui lá no meu computador e não achei, não. Eu digo, então não fiz, não. Eu pensava que essa pesquisa era para aula anterior, só que ela nem falou a respeito, eu pensei até que eu tinha esquecido. Voltou. Eu tinha feito já. Voltei, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Pronto, troquei de computador. A câmera desse não é muito boa, mas vale a pena pelo menos ter aula, né? Vamos lá. Vou retornar com o Hansa e Sec. Peço desculpa novamente pelas questões técnicas. E vamos... Deixa eu abrir aqui.
Então, vamos lá. Hans Eyck, quando ele vai tratar dessa questão da personalidade, como eu vinha falando para vocês, ele trabalha como se fosse uma questão... Só um instantinho. Vou pular essa parte. Vocês conseguem ver o slide tranquilo aí? Sim. Vou pular essa parte que ele vai falar sobre a construção da teoria. O que ele traz? Hans Eyck, ele traz a ideia de que a personalidade ela é construída devido a uma questão hereditária. Por quê? Porque ele traz alguns episódios da vida dele, tanto que ele vai falar assim, é genético, é herdado, os traços, que ele vai falar o quê? Ele solicita para sua avó, ele diz o seguinte, eu vou fumar, né? Como se ele fosse fumar. E ela diz o que para ele? Compre um cigarro e fume quantos você quiser. Só que ele não faz isso. E aí ele traz essa ideia para explicar o seguinte, que o ambiente não influencia o sujeito. Porque se influenciasse, Hans Eyck ele teria fumado horrores. E ele nunca fumou. Mas ele destaca que isso é por causa de uma questão de personalidade genética, devido aos seus traços genéticos hereditários. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. E aí ele vai falar o seguinte, o nosso comportamento humano, ele é organizado em uma hierarquia de comportamento. Então ele vai destacar que nós temos uma hierarquia de comportamento. Primeiro ponto que ele traz, né, nessa hierarquia, que são 4 níveis, ele vai destacar que é um nível que seria um nível mais inferior, que seria esses atos e cognições específicas. O que seriam esses atos ou cognições específicas? São comportamentos específicos que nós temos. São comportamentos peculiares. Então, não é de grande magnitude. Eu tenho um comportamento específico. Exemplo, vou estudar Hans Eyck para a prova. Somente para a prova. É um comportamento, né? Um ato ou cognições específicas. É algo singular, que depois você não vai mais estudar sobre aquilo. Você estudou por uma questão específica. Agora, depois desse nível mais inferior, tem o segundo nível, que são os atos ou cognições habituais. Então, vamos supor que depois desse estudo de Hans Eyck, você começa a querer e desejar fazer, né, novos estudos sobre a teoria de Hans Eyck. E se torna um hábito. Você se torna habitual a realizar determinados comportamentos. Então, você não vai estudar só para a prova. Você vai começar a estudar para aderir mais conhecimento. Isso seriam os comportamentos habituais. Por exemplo, alguém aqui tem algum comportamento habitual, seja de caminhar, é um comportamento habitual, é um ato ou cognições habituais. Tá bom? Por que cognições, professor? Ato vem de comportamento, cognições vem de uma questão mais de cognição, de pensamento, de raciocínio. O terceiro nível, ele diz o seguinte, que seriam vários comportamentos habituais formariam um traço. Esse seria o terceiro nível de comportamento. Então, eu tenho um comportamento habitual de ser bem comunicativo com as pessoas. Eu tenho um comportamento habitual de diálogo, né, em relação a piadas. Eu tenho uma questão hábito muito forte de criar grupos, né, estar em comunicação, enfim. Eu tenho vários hábitos. Isso vai tornar um traço. Que traço seria esse? A extroversão, por exemplo. A extroversão, ela é um traço de personalidade formado por vários comportamentos habituais. E o Hans Eyck, ele não para por aí. Ele diz o seguinte, que além dos traços,
existe um quarto, que seria o superfator. E esses superfatores seriam o ponto X de toda a estruturação da personalidade e da comunicação do sujeito com o meio. Tanto que ele vai classificar 3 tipos de superfatores, que é o modelo PEN, P-E-N, né? O modelo PEN, que é o que formaria aí, aqui ó, é esse modelo. O PEN, que é psicoticismo, desculpa, aqui é um N, tá? É PEN com N. Psicoticismo, extroversão e neuroticismo, é um N aqui. Então, eu tenho o modelo PEN, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês entenderem, olha só. Eu tenho um superfator, introversão. Professor, o senhor disse que os superfatores são 3. Extroversão, neuroticismo e psicoticismo. Certo. Só que a cada oposto tem uma outra. Por exemplo, se de um lado eu tenho a extroversão, do outro eu tenho a introversão. Então, olha só. Introversão é um superfator. Eu tenho um traço de persistência. Olha só um traço. E os hábitos. Olha só os hábitos aqui, ó, que vão formar esse traço. Persistente no trabalho escolar, então você persiste. Você é aquela pessoa que não para, não desiste de fazer a atividade de estatística até terminar. Você é uma pessoa que é persistente. Você é persistente nos seus hobbies. Mesmo na pandemia, eu vou continuar malhando em casa. Persistência. E de terminar tarefas sem ser escolar, né? Não, eu vou terminar o meu projeto do meu trabalho, eu vou terminar o projeto da minha casa. Isso aqui quer dizer o quê? Esses hábitos aqui, eles formaram um traço. Você tem um traço de personalidade de persistência. E olha aqui, ó, isso aqui, todos esses comportamentos aqui, seriam aqueles comportamentos específicos, né? Aqueles comportamentos mais singulares, tá bom? Então, veja a organização da hierarquização do comportamento de Hans Eyck, tá bom? Então, você precisa entender o quê? Que comportamentos específicos são comportamentos de um nível mais superficial, que são comportamentos que o sujeito faz em tarefas específicas. Por exemplo, vou terminar a atividade de estatística. A atividade de estatística está aqui, ó. Aqui está a atividade de genética, aqui está a atividade de EHF. Olha só, eu tenho 3 comportamentos específicos a desenvolver. Eu só vou realizar porque eu vou ter o hábito de persistir no trabalho, de concluir aquilo, porque eu tenho um traço de persistência, que é uma das questões do meu superfator introvertido. Olha aqui outro exemplo, ó. Timidez social, um traço. Quais são os hábitos? Estudar sozinho, não gosto de estudar com ninguém, recuso convite para festas e gosto de malhar sozinho, nada de academia, sozinho, só em casa. Quais podem ser aqui estudar sozinho? Poxa, eu vou estudar para genética, vou estudar para psicanálise, vou estudar para EHF. Poxa, recuso convite. Recuso convite para festa. Recuso convite. Olha, tá vendo como é específico? Recuso convite para aniversários. Convites para boates e assim vai. Certo? Essa é a hierarquização do comportamento. Então, comportamentos específicos são comportamentos em pontos, em atividades específicas. O segundo nível são os atos e cognições habituais. São aqueles comportamentos mais habituais que eu tenho, que eu faço com frequência. O traço é a junção de comportamentos habituais que vão formar esse traço da personalidade, que com isso será uma característica do meu superfator, né? Introversão, extroversão, neuroticismo, psicoticismo, tá bom? A gente vai falar sobre esses modelo PEN.
Alguma dúvida até aqui? Ou tranquilo? Não falar nada, vou achar que tá tranquilo, hein? Então, nós temos aí os superfatores, que foi conhecido pelo seu Hans Eyck como dimensões, né? Os 3 superfatores gerais seriam as dimensões da personalidade. E ele trouxe a extroversão, que é o modelo PEN, ó. Extroversão, neuroticismo e psicoticismo. Olha só, Hans Eyck considerava todos os 3 fatores como parte da estrutura normal da personalidade. Tá bom? Que é o modelo PEN. Olha só a extroversão. Eu trouxe essa imagem aqui, sempre eu coloquei ela justamente para vocês entenderem o seguinte. Eu tenho um superfator de extroversão. Olha só. Olha os comportamentos habituais aqui, ó. Animado, ativo, assertivo, busca de sensações, sociável. Isso aqui são os meus traços, não é isso? Esses traços aqui não é o que forma esse meu superfator, são características desse meu superfator. Olha aqui os traços. Traço, 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 traço. Olha os meus comportamentos habituais. Despreocupado, dominante, surgente, empreendedor. Tá? Olha só, comportamentos habituais formam os traços que são um superfator. Quem quiser falar, abre o microfone. O que seria a extroversão para o senhor Eyck? Diferente do Jung, né? Jung via as pessoas extrovertidas como possuidoras de uma visão objetiva e não personalizada do mundo, enquanto os introvertidos tinham essencialmente um modo subjetivo e individualizado de olhar. Porque para o Jung era assim, se eu sou extrovertido, eu tenho uma visão muito centrada, então é um celular para fazer tal coisa. Eu era objetivo. Para Hans Eyck, não é bem assim. Para o Hans Eyck, os extrovertidos são caracterizados principalmente pela sociabilidade, pela impulsividade, e os introvertidos são caracterizados pelos traços opostos. Então, enquanto no extrovertido eu tenho um sujeito sociável, impulsivo, no introvertido não. Eu tenho um sujeito menos sociável, mais introspectivo, menos impulsivo e mais racional. Beleza? Ele acreditava em causas primárias da diferença entre extroversão. Aqui vem a questão do cortisol. Isso aqui é cortical, desculpa. Né? Que ele acreditava que qual é o maior nível de cortical, né? Ou seja, de cortisol, nível de cortisol, o sujeito ele estaria mais sensível a se estressar. Por exemplo, os introvertidos, ele tem um alto nível de cortisol. Por isso que qualquer coisa já irrita eles. Enquanto os extrovertidos têm um nível mais baixo. Por isso que para irritar um extrovertido ou para tirar ele do sério é mais difícil. E assim era o que ele trazia. Oi. Mas pode acontecer de um extrovertido ele ter esse cortisol alto? Depende. Aí é por isso que eu te falo. Ele fala que são as dimensões já saudáveis, né? No momento em que esse cortisol está elevado, já te causa irritabilidade fácil, é porque algo já está disfuncional. Entende? Então, se você é uma pessoa que se enquadra na personalidade extrovertida, e seu alto nível de cortisol, né, a excitação cortical, ela está elevada, aí tem algo aí a ser analisado. Maria, eu acho que sim, então, porque tipo, eu me deparei totalmente com extrovertido. Eu acho que deve ter, porque eu me deparei totalmente com extrovertido, totalmente, mas na questão do estresse, eu não sei. Pois é, as pessoas que são extrovertidas, elas, quando você já vê, você já tem um processo de vinculação, né? Agora sim, pessoal, é interessante a gente falar o seguinte, que a gente vai ter traços, porque o seu Hans Eyck, ele fala isso. Eu posso ser introvertido, mas isso não quer dizer que eu não vá ter comportamentos específicos, que eu não vá ter comportamentos específicos também extrovertido. Por exemplo,
você pode ser introvertida, mas no seu grupo de amigos você ser mais extrovertido. É um comportamento específico, tá? Lembra dos tatos e cognições específicas lá, tá bom? E o neuroticismo? Olha só, que eu trago novamente para vocês o superfator neuroticismo. Aqui nós temos os traços e aqui os comportamentos habituais. O neuroticismo. De um lado temos o neuroticismo e do outro a estabilidade. Por quê? Para Hansa e Seck, pessoas que têm alto nível, alto número, score, né, a um processo neuroticista, eles tendem a reagir com excesso emocional. Isso quer dizer o quê? Eles têm uma irritabilidade muito alta, eles se desestabilizam facilmente, eles têm dificuldade para se retornar ao estado equilibrado emocional. Sabe um meme que eu vi aí, né? Só desequilibrada, não sei o quê, acho que é uma figurinha. É o quê? Pode-se dizer assim, no lugar de desequilibrada, dizer seu neuroticista, sua neuroticista, né? É uma pessoa que tem um alto nível de neuroticismo. E ela se desestrutura, e elas têm dificuldade para retornar a esse nível de estabilidade. São pessoas aqui que podem desenvolver neuroses graves para Hansa e Seck. Isso quer dizer o quê? Elas podem, muitas das vezes, né? Olha só como é um dos fatores aqui, ó. Olha só, um traço. Aqui, ó. Ansioso. Irracional, ó, o comportamento aqui, ó, habitual. Então, como eles são irracionais, eles tendem a ter esse comportamento, né, de estresse elevado. Por isso que ele traz essa ideia psicopatológica, né, que são pessoas vulneráveis a doenças, devido a essa fraqueza genética. Tá? Então, as pessoas neuroticistas, elas tendem a sair esse grau de estabilidade emocional e elas se desequilibrarem, terem dificuldade para retornar ao pensamento, às emoções. Ok? Depois do neuroticismo, nós temos o psicoticismo. Aqui na imagem, novamente, né, para vocês terem uma ideia. Que é o quê? Enquanto de um lado, olha só, como eu falei, vejam que sempre, de um lado nós temos um e do outro nós temos outro. Ó. Psicoticismo de um lado e um outro polo superego. Lá no neuroticismo nós temos neuroticismo, do outro lado estabilidade. Extroversão de um lado, introversão de outro. Então olha só, o psicoticismo, ele de um lado, ele tem como outro o superego. O que é isso, né? Esse modelo surge diz, né, que pessoas com alto score em psicoticismo, eles têm um nível de estresse elevado e probabilidade de desenvolver transtornos psicóticos. Não só isso, podem ser pessoas totalmente com falta de empatia, não ter um processo emocional pelo outro, um reconhecimento, tá? São pessoas que facilmente elas se desestruturam de forma a ter alucinações, de não ter um afeto pela outra pessoa, que é o que nós vimos em psicanálise como perverso, né? Então, são pessoas que podem desenvolver aqui, né, um processo de psicopatia. Por quê? Porque eles têm esse nível de estresse elevado, né? E eles, olha só aqui um dos, tanto que, ó, olha aqui um dos traços deles: frio, egocêntrico e impessoal. Aí olha aqui um comportamento habitual: antissocial, não empático, muito criativo e determinado para conseguir aquilo que quer, independente das circunstâncias. Enquanto do outro lado, pessoal, nós temos um superego, uma pessoa mais estável, uma pessoa que tem um processo mais empático, que sempre se coloca mais no lugar do outro, que se preocupa mais com o outro do que consigo mesmo, certo? Aqui nesse modelo que Hansa e Seck traz, ele coloca bem aqui outra linha. Aí ele coloca aqui psicoticismo,
e aqui como superego. Vou colocar um E, superego. Então, olha só. O sujeito C, vamos supor que aqui é um sujeito. Ele está mais para psicoticismo, para uma extroversão e para uma neuroticismo. Mas veja que ele está mais para psicoticismo e neuroticismo. Professor, como assim ele está mais para? Veja que ele está mais perto do ponto de neuroticismo e de psicoticismo. Se fosse um sujeito bem aqui, ó, olha só, você iria ver que ele está mais próximo de neuroticismo e extroversão. Então, a gente poderia dizer que era um sujeito que ele estaria mais voltado a essa relação, neuroticista e extrovertido. Esse sujeito aqui, por exemplo, ó, ele está mais para introvertido. Tá vendo? E muito longe de psicoticismo, mais próximo de estabilidade, superego e estabilidade. Professor, como é que a gente chega a um estudo desse com as pessoas? Aí é que tá. A teoria de Hans Eyck, para vocês terem uma ideia, eles criaram um modelo de análise fatorial. Então, é um teste fatorial, né? A gente não tem ele aqui no Brasil. Aqui no Brasil não, aqui na nossa instituição. E ele aplica-se esse teste. E esse teste, ele vai mensurar em que posição o sujeito está. E aí a gente pode analisar. Salvo engano, pessoal, quando a gente retornar, eu não sei se eu vou... a gente vai ter acesso a esse livro ainda, mas tinha um teste de saúde, agora que eu me lembrei, de saúde mental, que ele trabalhava justamente a teoria de Hans Eyck. Eu vou dar uma olhada depois e aí eu mostro para vocês. Tá bom? E é isso. Essa, né, é uma organização. Aí aqui tem uma organização da personalidade que eu não vou adentrar com vocês. Quem quiser ver isso aqui, tem que olhar depois a aula. Dúvidas até aqui? Não? Então vamos para o próximo tema. Vamos para a teoria do Big Five. Vocês percebam que eu estou pegando em uma ordem cronológica para que nós possamos trabalhar os pontos mais favoráveis, tá? Bem, deixa eu... Big Five, teoria dos 5 grandes fatores, né? O que é que acontece na teoria dos 5 fatores? Ela é uma teoria criada, né, por McCrae, que ele traz essa origem da pesquisa da personalidade, a advinda dos fatores, né? Eu vou resumir isso aqui, porque isso aqui já foi dado na aula. Eu quero que vocês foquem, né, e a gente vai focar aqui, em quais seriam os 5 fatores. Então, assim, quais seriam os 5 fatores da personalidade para McCrae? Abertura à experiência. Olha só, os 5 fatores são abertura à experiência, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo. Esses são os 5 fatores. Abertura à experiência, 1. Conscienciosidade, 2. Extroversão, 3. Amabilidade, 4. E neuroticismo, 5. Tá bom? O que seria a abertura à experiência? Seriam pessoas mais focadas na arte, né? São pessoas mais criativas, são pessoas que estão sempre abertas às novas experiências, estão sempre querendo experimentar coisas novas, tendem a se desenvolver em atividades de trabalhos novos, né? Tipo, você trabalha com o quê? Sou administrador. Poxa, eu tenho uma vaga para contabilidade. Rapaz, eu conheço porque minha área estuda. Vamos. Rapaz,
quero algo novo. Então, essas pessoas que estão sempre abertas a essas novas atitudes. Tendem a ter alguns pontos aqui, ó. O que acontece? Dentro de cada, olha só, dentro de cada Big Five, ou seja, de cada fator, por exemplo, abertura à experiência, nós temos 6, quero que vocês lembrem disso, ó, 6 características principais, tá bom? A cada Big Five, a cada o fator, né, esse grande fator, dentro deles existem 5 características, 6 características, tá bom? Olha só, fantasia é da abertura à experiência, eles têm uma vida mental ativa, forte, imaginação, né? Certo? Estética, forte valorização da arte e da beleza, movidos pela poesia, pela música. Sentimentos, receptivos aos próprios sentimentos e emoções, sentia muitas emoções muito intensas. Pessoas com abertura à experiência, elas tendem a ter esse sentimento de emoção muito elevado. Então, eles tendem a se entregar muito forte às relações que elas vivem, tá? Ações, dispostas a explorar lugares novos alimentos, né? Ideia, curiosidade intelectual, gosto de argumento filosófico, né? E quebra-cabeça. Então, são pessoas que gostam sempre de novas coisas, veja que eles estão em sempre umas situações que desafiam o próprio sujeito. E valores. Pronto para explorar e avaliar seu próprio valor social, político e religioso. São pessoas muito éticas, tá? Elas sempre estão avaliando e explorando seus valores. Beleza? Já a conscienciosidade, eles são organizados. Eles tendem, né, a gerar ideias de organização, perseverança, metódicas. Olha, é assim, a gente tem que iniciar assim e dessa forma para concluir assim. Não, mas eu tenho um modelo mais fácil. Não. É dessa forma. Uma organização muito forte, tá? E aí eles têm os 6 pontos principais. Competência, capacidade de lidar com desafios e dificuldades da vida. Ordem, olha só. Clareza e abordagem metódica das tarefas. Isso não só nas tarefas diárias, mas na sua vida, tá? Senso de dever, governado pela consciência, muito dogmático em seus valores. Então é aquela pessoa assim, não pode, não pode. Errado, é errado. Não tem como. São muito valores, eles valorizam muito essa questão da consciência, da racionalização. São pessoas que vão fazer uma coisa, elas pensam 4, 5 vezes antes de fazer. Pessoas com um alto grau, um alto nível de conscienciosidade, tendem muitas das vezes a não entrar em uma atividade que é favorável, por exemplo, a ele, mas por medo ou por pensar demais, assim, tipo, não vou fazer, eu nunca fiz, então não quero. Realização e esforço, disposto para trabalho duro, fortemente, movido por metas. Autodisciplina, seguem, né, como elas são pessoas que têm essa competência, essa ordem metódica, então elas vão seguir as tarefas e limitar distrações. Não vou mexer no celular, agora eu vou só estudar para a prova. Vou desligar o WhatsApp, desativar o Facebook, desativar o Instagram e o TikTok e vou ficar só estudando. Deliberação. Tendência em contemplar cuidadosamente as decisões antes de agir, que foi o que eu falei para vocês, tá? Eles pensam muito antes de agir. Pessoal, dúvidas? Perguntem. Revisão para a prova. A extroversão, eles já são mais concentrados na sociabilidade, né? Eles retiram energias para seguir quando estão em relação com o outro. São pessoas muito sociáveis, tá? Então, tem aí as características principais dentro dela. Calorosidade, facilmente se aproxima das pessoas, muito amigável, carinhosa, né? Eu sempre costumo dizer, pessoal, que a minha mãe, eu uso muito o exemplo da minha mãe, que ela é muito extroversão. Para vocês terem uma ideia, ela foi no mercado
ela fez amizade com a mulher do mercado, a caixa, ela já comprou uma toalha, já fez uma toalha de crochê para a mulher, e ela viu a mulher uma vez. A primeira vez que ela foi no mercado, nesse outro mercado que ela faz compras agora, ela foi uma vez lá, ela já fez uma toalha de crochê para a mulher, ela já entregou, né? Ela já é amiga, já tem a mulher no WhatsApp, vem ali do sítio, já manda mensagem para saber se ela tá bem, que é amiga dela. São pessoas muito assim, entendeu? Elas são intensas, mas elas se aproximam muito rápido, tá? Gregariedade, preferência pela companhia dos outros e evita estar sozinho. São pessoas que elas não gostam, muitas das vezes, de estarem só, tá? Assertividade, eles têm tendência para liderar e dominar situações sociais. Então, se está tendo um conflito, ela sempre vai ter assertividade para apaziguar, para ser o mediador daquele conflito. Atividade, disposição energética muito grande, a vida acelerada e propensão para a ocupação. Buscador de entusiasmo, desejo de alegria, estimulação, preferência por ritmo. Então, são pessoas que gostam de som. Sabe aquela pessoa que arruma a casa no som tocando a 1000, né? Onde 10 vizinhos à frente escutam a música. Emoções positivas, tendem a experimentar emoções positivas, inclinação para o otimismo. Isso quer dizer o quê? São pessoas que está acontecendo algo ruim, ela, não, mas vai dar certo. Não, isso foi só o início, vai dar certo. Isso aqui foi nada, vai dar certo. Elas são muito otimistas no que elas fazem. Tá, beleza? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, professor. Vocês estão tão calados, eu estou preocupado. Ah, tô só escutando. Eu tô tendo que escutar. A gente só tá prestando atenção mesmo. Escrevendo bastante. Eu também tô escrevendo mais do que tudo. Então tá, escutem mesmo, que é importante. Aí nós temos a outra, amabilidade. Né? Então nós vimos aí, já vimos abertura à experiência, conscienciosidade e extroversão. Agora nós vamos à amabilidade. A amabilidade gira em torno de ideias de confiança, honestidade e conformidade. Então, são pessoas que têm uma ideia de confiar demais no outro, são muito honestas, tá? E elas são tão honestas que elas tendem a acreditar que as pessoas irão ser assim também. Então, ela entra em um processo de conformidade em relação a isso. Pessoas com amabilidade tendem a acreditar constantemente que as pessoas não querem enganar ela e que fizeram determinadas situações por erro. Não, foi tranquilo, não foi porque ela quis. Tanto que um dos pontos característicos é a confiança, inclinada a acreditar que os outros são honestos e bem intencionados, ou seja, não, ele não quis me magoar. Simplicidade e sinceridade na expressão de opiniões e pensamentos. São pessoas muito sinceras, mas de forma simplificada, tá? Ó, simplicidade. Elas têm essa simplicidade na expressão. Ela expressa opinião e pensamento, tá? De forma sincera, mas, claro, de forma assertiva. Altruísmo, fortemente dedicada à promoção do bem-estar dos outros, extremamente generosa. Tem aquela pessoa que... Sabe aquela pessoa que está com frio e tira a capa para dar para o outro? É uma pessoa de amabilidade. Elas tendem a ser para além da empatia com o outro. Elas entram em um processo de confluência, muitas das vezes. Tá? Conformidade, inibição da agressão, deferência aos outros em conflitos interpessoais. Então, assim, elas não têm uma agressividade, são pessoas que, se você for gritar, brigar com ela, ela tende a não se aproximar, então ela vai dizer, olha, não quero conversar. Elas são indiferentes a conflitos interpessoais. Então, assim, elas vão preferir entrar em um conflito consigo mesmo do que levar ao outro. Tá? Modéstia, são muito humildes em falar das suas realizações próprias. Tá? Elas nunca vão ver aquilo como algo grandioso, né? Eu consegui, mas você também consegue. Não, imagina, tá? Eu nem gosto de falar nisso.
E empática, altamente empática e preocupado com os outros. Tá? Por fim, nós temos o neuroticismo, que concentra na experiência das emoções negativas, né? São pessoas. Veja que o neuroticismo de McCrae não se diferencia muito lá do neuroticismo de Eyseck. Eyseck, né, como a gente viu, o neuroticista é aquele sujeito que ele tem a desestabilidade emocional. Aqui a pessoa tem uma emoção negativa total. Enquanto lá, no extrovertido, o sujeito ele é super otimista, aqui o sujeito é pessimista. Eles acham que nada vai dar certo, que as coisas estão só dando errado, agressivos demais e assim por diante. Ansiosos, né? Tem medo, tensão, inquietação, não vai dar certo, tá? São características fortes dele. Hostilidade enfurecida, então tendem a experimentar frustrações e a amargura, bem como raiva. São aquelas pessoas que se der errado e você estiver perto, culpa sua, não se responsabiliza. Se eu não tivesse com você, isso não teria acontecido. São aquelas pessoas que muitas das vezes fazem inimigos e não falam mais. Exemplo, Freud. Freud brigou com todo mundo e não voltava mais a falar, né? Então, bem, uma característica, hostilidade enfurecida. Depressão, propensão a experimentar sintomas depressivos, como perda de energia, dificuldade de concentração, problemas com o sono. São problemas com o sono, são pessoas que dormem demais ou dormem de menos. São pessoas que não dá mais, né? Então tem essa questão. Autoconsciência, desconforto em torno dos outros, frequentes experiências de vergonha e constrangimento. Então, assim, elas passam por vários constrangimentos e vergonha, porque elas sempre estão em desconforto com o outro. Né? Então, o outro sempre está errado, esse outro não quer nada comigo, né? Ele não quer ter uma amizade, ele está se aproximando por interesse, então há esse desconforto. E impulsivos, por isso que passam também por vergonha e constrangimento, porque eles não controlam o seu pensamento. É aquele sujeito que tem que fazer isso, amanhã tu faz, o sujeito está lá, não vou dormir se eu não fizer, vai lá e faz. São pessoas impulsivas aos seus desejos, elas não respondem aos seus processos cognitivos de pensamento, ok? E por fim, vulnerabilidade, dificuldade de lidar com o estresse. Olha só o ponto igualitário de Hans Eyseck. Lembra que a gente falou que Hans Eyseck, o cara que é neuroticista, ele tem essa dificuldade de lidar com o estresse, ele se desestabiliza e tem dificuldade de retornar? Olha aqui, ó. É um dos pontos principais, né, do neuroticismo do McCrae, dos 5 fatores. Que é a dificuldade de lidar com o estresse e dependência de outros para apoio. Então, ele não consegue se estabilizar sozinho, sempre tem alguém ali para dar um apoio a ele. Esse aqui foi uma imagem que eu trouxe, onde destaca esses 5 grandes fatores. Por que uma fita de DNA aqui? Porque para o senhor McCrae, todas as 5 estão no nosso DNA. Tá bom? Nós estamos com elas no nosso DNA. A diferença é que algumas vão ser mais potencializadas aos meus processos de gene. Tá bom? A condescendência é a abertura à experiência, tá, pessoal? Abertura à experiência. Abertura à experiência está aqui. Neuroticismo. Ok? Neuroticismo não. Amabilidade, desculpa. Amabilidade. Ok? Dúvidas? Não? Anitta, fala. Professor, essa dependência que o senhor fala dos outros seria uma dependência emocional para poder se estabilizar? Uma dependência emocional, né? Uma dependência para apoiar, muitas das vezes, porque ele mesmo não se apoia, então ele acha que, como ele é muito pessimista, ele acredita que sempre tem um outro ali para dar uma força, né? É aquele sujeito que depende do outro para que ele possa ter uma realização ou algo do tipo, uma movimentação. Mas também é dessa emoção também, tá?
esse lado emocional Ok. também. Entendi. Certo? Então, beleza. Bem, para concluirmos, eu vou... Escolham mais uma para a gente falar. Ossos de vidro ou Covid-19? Ossos de vidro. Ossos de vidro. Ossos de vidro? Ossos Então, de Ossos de vidro. vidro. ótimo. Então, estudem Covid, viu? Era para vocês terem trago as perguntas. Amanhã, em psicanálise, tragam as perguntas de vocês. Se não tivesse dado Professor. naquela hora, a gente faria... Oi, fala. Todos, Esses mas slides, eles estão disponíveis no Classroom? não tem slide lá. Tem as aulas que tem os slides à mostra, né? Ah, ok. Tá? As aulas estão lá. Bem, osteogenese imperfeita ou doença de Lobenstein, né? Ou conhecida como doenças dos ossos de vidro, tá bom? O que seria a causa da doença? Primeira coisa que a gente precisa entender. É uma doença rara que tem como principal característica a fragilidade dos ossos, que quebram com enorme facilidade. Porque são ossos frágeis, que qualquer movimento já pode se quebrar. É devido a uma dificuldade na calcificação, né, na proteína do cálcio, tá bom? A osteogenese imperfeita pode ser congênita. Olha só, aqui, ó. Ponto importante. Pode ser congênita e afetar o feto, olha, que sofre fraturas ainda dentro do útero materno e apresenta deformidades graves ao nascer. Então, nós podemos dizer que a doença dos ossos de vidro pode ser uma doença congênita. Beleza? Em 95% dos casos, a osteogênese imperfeita é causada pela mutação nos genes. Olha o gene que causa aqui mutação. COL1A1 e COL1A2. Peraí, mas se eu tenho mutação em 2 genes, essa doença ela é o quê, gente? Qual é a característica dela? Genética? Poligênitas. Poligênica. Eu tenho aqui muito bem. Eu tenho ela aqui afetando 2 genes. Agora, se ela afetasse só esse aqui, Monogênica. Monogênico. monogênica, isso mesmo, tá bom? A OI também são observadas e são causadas por mutações no gene, por isso que é poligênica, tá vendo, pessoal? Além desse 95% dos casos, é nessas duas, é nesses 2 genes. Mas existe também osteogênese imperfeita, que ocorre mutação nesses 3 genes aqui, ó. Então, por isso que é poligênico, porque é vários genes que podem ser afetados. Ah, não, só afeta o gene, um gene X. Pronto, então eu já sei que se afeta só um gene X, é uma doença monogênica, tá bom? Aqui eu trouxe a foto, né, a imagem de uma criança com síndrome, doença do X frágil, ou doença dos ossos de vidro. O que é que afeta, né? Como eu falei, a falta de colágeno afeta não só os ossos, mas também a pele e os vasos sanguíneos, certo? Além das fraturas, sem causa aparente dos ossos curvados, 2 outros sintomas típicos da doença. Então, assim, eu falei para vocês aqui 2 outros sintomas que são típicos. Primeiro, né? Os olhos azulados. Só um instantinho. Olha só. Ou roxo. Alguns, em casos, pretos, né? Então, essa é
uma das características. Só para me colocar aqui para vocês o nome, que eu não recordo muito bem dos nomes. Esclera, tá? Esclera, olha só. Deixa eu, pessoal. Esclera azulada, né? É um dos primeiros sintomas típicos. Rosto triangular, tá? E outro ponto é essa mutação na arcada dentária da criança, tá? As manifestações clínicas da doença dos ossos de vidro variam muito do grau e intensidade de acordo com o tipo da desordem instalada. Então, nós precisamos entender que nós temos o tipo 1, olha só os tipos. Tipo 1, forma leve e não deformante, que se manifesta mais tarde, aos 20 a 30 anos, com perda leve da resistência a ósseos. Esse tipo 1 é considerado tipo leve. O tipo 2. O tipo 2 é a forma mais grave de todas. Em geral, os portadores morrem ainda dentro do útero ou logo após o nascimento. Ela é uma letal, tá? Então, veja que o tipo 1 ele é leve, o 2 já é grave, letal, vamos se dizer. E nós temos o tipo 3, que ela é considerada grave, porque surge deformidades graves, como consequências, né, das fraturas espontâneas e do encurvamento dos ossos. Dificilmente o paciente consegue andar. Então, é o tipo grave. E nós temos o outro, que é, né, o tipo 4. O tipo 4, que também é considerado tipo 5, que é um estudo que eles estão fazendo, eu já falei para vocês, mas a gente vai ficar em tipo 4, é considerado um moderado, que há deformidades moderadas na coluna, na curvatura dos ossos longos, especialmente nos das pernas, e o sujeito tem baixa estatura. Então veja que o tipo 1 é leve, o 4 moderado, o 3 é grave e o 2 letal. Então veja que a ordem, né, a gente pode perceber que a ordem de gravidade ela não segue uma questão cronológica, tipo 1, 2, 3 e 4, tá? E aí aqui vem um ponto de característica, né? O tipo 1 não é deformado, com estatura normal, baixa, estatura leve, esclera azul, que é aquele olho, né? E sem dentinogênese imperfeita. O que é a dentinogênese? É aquela característica, né, dos dentes, tá? Já o tipo 2, como ela é o tipo mais grave, vamos se dizer assim, ela que é a letal, né, ela vai ter múltiplas fraturas na costela, de ossos longos ao nascimento, deformidade acentuada, ossos longos e largos, baixa densidade nas radiografias do crânio e esclera escura. Veja que muda, ó. Aqui na leve a esclera é azul e aqui já é escura, tá? O que é a baixa densidade nas radiografias do crânio? Porque como tem fragilidade nos ossos, o nosso crânio ele tem essa caixa craniana, então ela vai ter uma baixa densidade. Isso quer dizer que é muito frágil. Qualquer coisa pode perfurar o crânio, né? E afetar o encéfalo. Já o tipo 3 inclui estatura muito curta, face triangular, escoliose grave, esclera acinzentada e aqui já tem a dentiogênese imperfeita. Olha só, que é aquela mutação nos dentes. Veja que, o que eu quero que vocês entendam veja por que a esclera nos olhos é uma característica típica. Ela está, ó, em todas. Tá aqui,
tá aqui e tá aqui. Tá? Tipo 4 tem estatura moderada, baixa, escoliose leve, moderada, esclerose acinzentada ou branca e dentiogênese. Desculpa. O tipo 5, mesma questão aqui da tipo 4. A diferença é que eles vão ter calo hiperplástico, calo mesmo nos dedos, tá? E eles não vão ter, enquanto aqui tem a dentiogênese imperfeita, na 5 ele já não tem. Existem outros tipos diferentes sendo observado, que é o tipo 6 e o tipo 9, tá? Só que eles não são classificados porque clinicamente eles são parecidos com o tipo 2 e o tipo 4. Então, formas de tratamento, pessoal. Existe uma forma de tratamento que os autores vão destacar, que é as 3 formas de tratamento multidisciplinar ou interdisciplinar. Primeiro ponto que a gente precisa focar, né, dentro desse tratamento. Tratamento medicamentoso associado a uma equipe multidisciplinar. Eles vão tomar medicamentos justamente para colágeno, para cálcio, né? Todos os medicamentos que possam fortificar os seus ossos, né? E que possam afetar a qualquer momento essas partes das pernas, enfim, coluna. Muitas das vezes eles fazem cirurgias, tá? Dependendo do grau, para que eles possam colocar pinos na perna, né? E assim por diante. Fisioterapia e reabilitação. Aqui a gente entra na reabilitação dentro do processo de motricidade, tá? Porque muitas das vezes, se o sujeito ele quebrou a perna, por exemplo, por causa disso, ele pode começar a ter um medo de andar. Então a gente precisa fazer uma reabilitação do seu processo, do seu processo em si. E por fim, né, aqui a cirurgia ortopédica, que é justamente uma cirurgia que eles fazem para que possa incluir algumas proteínas, muitas das vezes alguns ossos, onde eles possam também, como é que se fala? Estabilizar, né? Deixar eles imóveis, os ossos, para que eles não se movam muito, que foi o caso daquela primeira foto que eu mostrei para vocês daquela criança. Certo? Quer falar, Anitta? Não, professor, que eu deixei ligado, esqueci de desligar a mãozinha levantada. Certo? Então, esses são as 3 formas de tratamento mais essenciais para a doença dos ossos de vidro. Ok? Dúvidas? Vamos lá, perguntas? Não? Professor, todas Pode as falar. doenças raras não têm cura? Oi? Não tem cura. Não tem cura. São raras, elas têm tratamento, mas elas não têm cura. A única que a gente ainda tá... Tanto que o Covid-19 a gente estudou, né? Que foi uma forma de conscientização, mas até então não se tem cura dele também. Certo? Estão estudando. Mas essas doenças raras não se tem cura. Tá? Tem tratamento, todos eles. Certo, pessoal? Bem, então, encerra a nossa revisão aqui, beleza? E até amanhã para a nossa revisão de psicanálise. Beleza?